Bem, pessoal, eu tenho essa maquininha aqui de solda que eu sempre mostro para vocês aí fazendo os testes, fazendo alguma experiência, algum teste de outras máquinas. Essa é uma máquina daquelas de 150 amperes. Essa máquina, ela pode ser usada também como autotrafo. Se eu estiver usando ela como autotrafo, ela vai ter o dobro da capacidade que ela tem. A exemplo aqui. Se eu estiver usando ela como máquina de solda, eu também não posso usar como autotrafo. Quando eu estiver usando como autotrafo, eu não posso estar usando a parte do secundário dela, só o primário. Mas nem todas as pessoas sabem fazer essa ligação para usar como autotrafo. Se eu estiver usando ela como autotrafo, eu posso fazer o seguinte. Se eu colocar ela em 220, eu vou ter a saída 110 volts. E se eu colocar ela em 110 volts, eu vou ter uma saída 220. Então, por que os autotrafos eles têm uma corrente tão alta em relação aos transformadores? Os transformadores, eu falei no vídeo sobre eles, que a corrente do secundário é uma corrente induzida. Ela tem que permear o ferro e passar de um enrolamento para o outro. E nos autotrafos, só metade dessa corrente é induzida, a outra metade já é dividida pelo fio. Um fio do autotrafo divide corrente com o secundário. Ele não tem ditamente um secundário autotrafo, ele praticamente é um enrolamento só e tem uma derivação no meio para fazer como se fosse ali o secundário. Então parte daquela corrente já de entrada já divide com o secundário. Então não precisa de um fio tão grosso e de um trafo tão grande para fazer um autotrafo. Se você reparar, um transformador de 500 watts e um autotrafo de 500 watts, o autotrafo é menos da metade do transformador, justamente por essa questão. Mas vamos aqui à ligação. Então temos essa maquininha. Deixa eu descrever no papel aqui como está enrolada as bobinas dela para que você entenda. Olha, aqui está a saída de uma bobina. Aqui está a saída, aqui está a entrada. A outra, uma de frente para a outra. Deixa eu explicar como elas estão aqui. Então elas estão dispostas assim. Olha aqui, ó. Essa enrolada em sentido horário, olha, o sentido que gira os ponteiros dos relógios. E essa outra aqui está em sentido anti-horário, que é o contrário. Então se a gente numerar ela aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, para 220 eu peguei aqui ó, o 2 e o 4, que é a saída da bobina com a entrada da outra, olha. Então essa perna aqui é a perna que está por fora de um lado da bobina. E do outro lado da bobina, a perna que está por dentro, que essa bobina aqui está enrolada ao lado contrário. Se eu pegar aqui a 2 e a 4, unir uma na outra, eu vou ter aqui 2, ou melhor, eu vou ter aqui o 3 e o 1, onde vai ser a entrada 220 volts. Olha, 1 e 3 vai ser a entrada aqui da tensão 220 volts aqui, olha. 1 e 3. Mas se eu pegar aqui agora, olha, já está junto aqui, ó. 2 e 4, ou melhor, 2 e 4 ali. Aqui é 2 e 4 aqui. Se eu pegar aqui, ó, 2 e 4 que já está junto, eu puxar um fio aqui e um fio no 1 aqui, eu vou ter essa saída aqui 110. Por que essa saída vai ficar 110? Porque eu estou pegando a metade do enrolamento completo da máquina aqui, olha, estou pegando a metade dele, mais a entrada aqui. Então parte da corrente já vindo direto desse fio aqui, dividido. Ela não vai passar pelo trafo.
Parte da corrente já vai vir daqui. E a outra parte da metade aqui, onde vai fazer a diferença, que é o 110. Então, se eu pegar essa parte aqui e colocar em 110, eu vou ter nessa outra saída aqui 220. Eu vou ter aqui nas pontas aqui 3 e 1, uma saída 220 é igual tá aqui. Porque os autotrafos, eles trabalham assim. Se a saída é 110 e a entrada é 220, se eu coloquei ele na tensão 220, a saída vai ser 110. E se eu colocar ele na tensão 110, a parte de 110, o outro lado vai sair 220. É como está aqui. É dessa forma que está aqui, olha. Olha aqui. Esse aqui é o chicote que vai sair 110. Então repare que o fio dele está sendo dividido aqui, ó. Tá pegando aqui no meio. Tá pegando aqui, ó. Aquela bobina lá veio e emendou na outra lá para mim fazer a entrada 220. Que é essa entrada aqui, ó. Que é essa entrada aqui que vai ser a 220. Aqui na saída do trafo desse. E aqui no outro. E uma bobina emendou com a outra. Então, como eu descrevi ali no caderno, se eu pegar o meio aqui, olha, eu estou pegando aqui o meio, mais uma parte lá da entrada, eu vou ter 110 volts aqui na saída, que é essa saída aqui. Vou ligar ele aqui para que vocês observem. Então tá aí, ó, 114 volts. Aqui ele tem as variações dele. Então, para quem vai usar uma inversora ou uma outra máquina que tem essa mesma potência aí de 7.500 watts, por exemplo, um trafo desse aí é o suficiente para suportar a máquina. Por exemplo, uma máquinazinha MIG, essas máquinazinhas MIG pequenas que não alcançam isso aí, as inversoras que não chegam a puxar essa potência toda, então esse alto trafo vai ser o suficiente para elas. É um pouco inconveniente para carregar, que um trafo desse ele pesa mais ou menos aí uns 12 a 15 quilos. Algumas pessoas já perguntou se eu vendo esse. Esse é para mim fazer os meus testes aqui. Sempre eu arrumo trafos aqui, de vez em quando a gente arruma um ou outro e vende. Mas esse aqui eu ainda não vendi ele justamente para isso, para fazer os testes, fazer as experiências. Ele é enrolado com tecido. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí em relação, é só perguntar. Voltando aqui, olha, não tem dificuldade não. Vocês vão observar aí no transformador de vocês aí na máquina que uma bobina vai estar enrolada, ó, em um sentido e a outra em outro. Então o que você vai fazer, ó? Pegar a saída de uma bobina, pega a saída de uma, onde finalizou o fio dela, e emendar onde começou a outra lá, olha. Vai fazer isso aí. Então você vai ficar aí, ó, com uma saída e uma entrada. Essa saída e essa entrada aqui pode ser a entrada 220 ou saída 220. Por que entrada ou saída? Porque se você colocar, como eu falei lá, nesse ponto aqui e nesse aqui 110, você vai ter aqui e aqui 220. E se você colocar aqui e aqui 220, aqui e aqui 110. Qualquer dúvida vocês deixam aí embaixo do vídeo que eu procuro estar respondendo para vocês. Como sempre, se vocês gostaram da aula aí, dá um ok, compartilhe para que outros vejam. Muito obrigado e até a próxima.